Antes de mais nada, Thomas, como você está? Tô bem. Tô feliz por estar aqui. Muito bom ter você aqui. E eu quero começar com uma frase do seu próximo álbum. Uma frase de Coffee. Tem uma frase lá que diz: eu nunca me senti melhor. Por quê? Essa música é um paralelo entre café e amor, porque uma das coisas incríveis sobre o café é que, sabe, a maior parte do mundo é apaixonada por ele, mas nunca deixamos de amá-lo. E isso é realmente notável quando você pensa no tipo de amor romântico que vivenciamos ao longo de nossas vidas. E, na verdade, uma porcentagem bem pequena de pessoas pode dizer o mesmo sobre um parceiro romântico. E então é uma metáfora tão perfeita para o amor perfeito. Sabe, aquele que continua, que simplesmente continua e continua. Então sim, nunca me senti melhor serve para representar esse sentimento de estar apaixonado num amor perfeito, mas também tem o paralelo com o café, sabe, a energia que o café te dá. Eu só acho que o café tem essa capacidade incrível de nos fazer apaixonar, mas nos manter apaixonados pelo resto de nossas vidas. Sabe, às vezes eu vou pra cama e penso, cara, mal posso esperar pra acordar e tomar um café. Tipo, eu já tô pensando no café. E eu só acho que isso é muito notável. E o amor também. Então, deu uma boa música. E em que estado de espírito você estava quando eu escrevi essa música? Em que ponto da sua vida você estava? Essa música foi uma coautoria com meu amigo Mitch James, que é um cantor e compositor da Nova Zelândia. E ele estava visitando Berlim, onde eu moro. E nós nos juntamos por alguns dias. Ele estava em um Airbnb e nós simplesmente nos juntamos por alguns dias e dissemos, ok, vamos escrever uma música para o seu próximo álbum e vamos escrever uma música para o meu próximo álbum. Então escrevemos essa canção para o próximo álbum dele. E então no segundo, terceiro dia nós escrevemos Coffee. Então foi um esforço realmente conjunto e ele é um verdadeiro mestre em melodias pop. Então ele estava tipo criando esses ganchos, sabe? E eu estava abordando a partir de um ponto de vista mais objetivo e conceitual, considerando as letras e o que elas significavam. E a combinação de nós dois foi muito boa, porque ele é super intuitivo e eu era mais consciente e crítica. Então, quando você junta os dois, ficamos super empolgados com a música. O engraçado é que a música que escrevemos para o meu álbum era mais forte do que a que escrevemos para o dele. Então a gente até ri de como eu acabei me saindo melhor nessa. Esse estilo de composição, e tenho certeza de que é diferente a cada música, mas você tinha um jeito específico ou desenvolveu uma forma de escrever baseada em com quem você cresceu? Acho impossível não moldar o jeito que você escreve, baseado no que você ouve. E eu cresci. Meu pai tocava e cantava, e ele costumava cantar músicas para mim e meus irmãos antes de dormir. Meio como algumas crianças tinham histórias para dormir, nós tínhamos músicas para dormir. E lembro do meu pai tocando, minha memória mais vívida dele cantando uma música da Joni Mitchell, Big Yellow Taxi. Lembro quando ele dizia, não parece que a gente só dá valor às coisas quando elas vão embora? E eu era aquela criança de uns 4 anos, nem sei, talvez até menos, talvez mais nova ainda, mas lembro que aquela frase realmente me marcou. Lembro de olhar em volta do quarto e olhar, tipo, pro meu urso de pelúcia gigante ganhando uma competição de colorir e realmente apreciar minhas coisas, sabe? E meu pai simplesmente apreciar. É louco como uma letra pode te marcar mesmo sendo criança. Acho que nós muitas vezes esquecemos a impressão e o impacto que a música pode ter em crianças pequenas. Mas enfim, meu estilo de composição foi inicialmente moldado pelo estilo do meu pai, que era influenciado por Bob Dylan, Joni Mitchell, Neil Young, Bonnie Raitt, James Taylor e muitos caras do blues como B.B. King e Buddy Guy. E minha mãe curtia muito Sam Cooke, Terence Trent D'Arby e música soul. E então é assim que eu imagino a minha formação musical mais básica. Mas quer dizer, minha jornada a partir daquele ponto. Se desviou para todos os tipos de direções estranhas, é claro. Sabe, eu estou muito envolvido na cena drum and bass, por exemplo, mas toquei muito blues, mas acho que, você sabe,
Meus anos de ensino médio foram tipo punk rock, sabe? Eu curti skate e punk rock, sabe? Então você teve todas as... E então, obviamente, minha composição é influenciada, informada por todas as coisas nas quais realmente investi meu coração. Mas eu diria que, sabe, as que estão no início sempre terão um impacto em você que é talvez mais significativo do que as do futuro. Então, para mim, você sabe. Essa é a base. Sim, a base. Uma coisa que você disse que eu acho bem interessante é quando, especialmente quando você é tão jovem, mas você meio que percebe que pode se conectar com, como você diz, uma letra, uma melodia, ou o que quer que seja. E então você começou a fazer música muito cedo. Quando você percebeu que pode fazer o mesmo, que pode afetar as pessoas com o seu tocar, com o seu cantar, foi algo gradual ou... Essa é uma boa pergunta, cara. Eu acho que, para mim, eu gosto dessa pergunta porque eu realmente tenho que pensar sobre isso, já que nunca me perguntaram isso antes. Mas acho que para mim, eu soube disso imediatamente, tipo, e isso foi parte do que me atraiu para isso, porque, sabe, para mim, o maior apelo de ser um músico e a coisa que me mantém fazendo isso e a coisa que continua a me inspirar é a ideia de que posso fazer outra pessoa sentir essas coisas maravilhosas que sinto quando faço música. E, sabe, eu genuinamente acredito que minha principal força motriz para fazer música é o desejo de criar esses sentimentos em outras pessoas. Mas acho que sentir isso eu mesmo, como resultado de ter meu pai inspirado essas emoções em mim, veio com, sabe, ao mesmo tempo foi o entendimento que eu também poderia fazer isso, sabe? É como se eu pudesse criar isso em outra pessoa e, sim, acho que isso sempre permaneceu lá e sempre permaneceu maior. Existem muitas, sabe, forças motrizes que nos fazem continuar fazendo isso. Mas para mim, pessoalmente, a mais significativa de todas é provavelmente aquela. E agora, porque você ainda era tão jovem, suponho, nessa época, você meio que já sabia, tipo, é isso que eu vou fazer, essa vai ser a minha vida. Eu vou pegar um violão ou qualquer outro instrumento que eu encontrar e é isso que eu vou fazer. Eu só aos 10 anos de idade que eu disse ao meu pai, eu quero fazer isso também. E então ele disse, ótimo. E ele saiu e nós fomos à loja de música em Hawke's Bay, onde cresci na Nova Zelândia, e comprei meu primeiro violão. E na verdade estou muito, muito grato agora por isso ser a minha vida. Sou grato por olhar para trás, poder olhar para trás e dizer que escolhi isso, sabe? Porque, você sabe, há muitas histórias, tem muitos amigos que, sabe, começaram a tocar piano porque eram obrigados e tinha algum professor que batia nos nós dos dedos deles ou algo assim, sabe? Tem toda aquela história clássica e eles desenvolveram conotações horríveis com tocar música e desistiram assim que puderam, sabe? E para mim, poder dizer que ninguém nunca me forçou a tocar música é algo pelo qual sou grato. Sabe, a música sempre foi colocada diante de mim e estava lá para me inspirar, mas eu nunca fui forçado a fazer isso. E então, aos 10 anos eu decidi que queria fazer isso também. E eu sempre soube desde então que era isso que eu ia fazer. Mas por um curto período eu fui vítima daquela mentalidade plano B, sabe? Tipo, não por parte dos meus pais. Eu tenho que reconhecer que meus pais nunca quiseram que eu fizesse nada além do que eu queria fazer da minha vida. E eles nunca me pressionaram a fazer o contrário. Mas você sabe, toda aquela, tipo, orientação, como se chama, tipo, orientador vocacional na escola, sabe? E você vai ver o orientador de carreira e eles dizem, se você quer ser músico, precisa ter um plano B, precisa ter um plano de segurança, ou algo assim, sabe? E dos 15 anos até, talvez, 18, eu tive essa ideia estúpida. De que eu iria cursar design e ir para a universidade e fazer faculdade de design, porque eu gostava de gráficos, arquitetura e design na escola. Então eu me inscrevi para design. Meu plano era fazer esse curso de design para que eu pudesse ser músico, mas também criar todos os meus pôsteres e artes de álbuns e, sabe, ser autossuficiente dessa maneira, o que não é uma má ideia no papel. Mas isso é algo que você faz? Você ainda desenha
Eu desenho. E eu frequentemente crio pôsteres e coisas do tipo, estou envolvido nesse lado das coisas. Eu também costumo dirigir e editar meus videoclipes. Gosto de estar envolvido de uma maneira holística na minha carreira. Mas, dito isso, você não pode... Eu acredito que ter um plano B na música é o primeiro passo para o fracasso. Porque é um setor muito competitivo e, especialmente agora, um setor saturado. Todo mundo é músico hoje em dia. Todos têm acesso às ferramentas de produção musical. Então, se você não está 100% comprometido, se você está tentando fazer disso uma carreira e não está 100% dentro, é melhor nem começar. Obviamente, não tenho nada contra quem faz música como hobby ou apenas por diversão, faça à vontade, claro. Mas eu simplesmente acredito que se você quer ser músico, você só tem que fazer isso. Você só tem que fazer apenas isso. Então, eu fui aceito na faculdade de design e faltavam 2 semanas para me mudar para Wellington, sabe? Mudar de cidade para estudar design e eu tinha um show. E eu conversei com um cara chamado Shane Robertson, que era guitarrista, e perguntei o que você vai fazer no ano que vem. E ele disse, vou para a escola de jazz. E eu fiquei tipo, o que é isso? Sabe? E ele disse, bem, em Wellington tem uma escola de música, você pode focar em jazz para guitarra. E eu fui para casa e fiquei refletindo muito, tipo, tô tão feliz por ter tido aquela conversa com ele, porque ele realmente mudou minha vida. E eu pensei sobre isso por alguns dias e fiquei, tipo, profundamente na minha cabeça, tipo, o que tô fazendo? E não chamei meus pais no quarto deles, porque lembre-se, eu só tinha 18 anos, eu tinha acabado de terminar a escola, sabe, ou talvez nem isso. Eu tinha acabado de terminar a escola. E eu disse, posso falar com vocês por um momento? E eles disseram, o que houve? Eu fechei a porta e eu disse, eu não quero ir para a faculdade de design, eu quero ir para a escola de música. E eles disseram, ok, vamos ligar, vamos fazer acontecer. E eu fiquei tipo, demais. E eu ainda respeito pra caramba meus pais por isso, sabe? Eles apenas tiraram um momento, processar. Então simplesmente me apoiaram, sabe? Sendo que tantos pais teriam dito, mas sabe, você não acha que é uma boa ideia fazer isso ou alguma bobagem do tipo? Eles foram direto ao ponto. Algo sobre segurança financeira ou qualquer coisa assim. Nada disso. E eu gosto de contar essa história, eu acho, porque respeito meus pais por isso. Enfim, mas esse foi o momento, voltando à sua pergunta. Desculpe, estou falando por uns 7 minutos aqui. Voltando à sua pergunta, esse foi o momento em que decidi conscientemente que eu estava totalmente dentro agora. Quer dizer, eu não vou considerar a ideia de qualquer outra coisa. Mas eu poderia dizer que aos 10 eu sabia, porque de certa forma eu sabia, mas aos 18 foi o momento definitivo em que uma chave virou e eu estava totalmente dentro. E, bem, uma coisa que você mencionou que é bem fascinante para mim é que concordo que hoje o mercado musical é muito saturado. Digo, tem tanta gente. Ajudou de alguma forma o fato de você tocar de um jeito um instrumento que quase ninguém estava tocando e você tinha uma espécie de Ponto de diferenciação? Você está falando do violão Weissenborn? Com certeza. Eu, na verdade, sim, você tem toda a razão. Acho que em um mercado saturado ter um diferencial é uma das coisas mais valiosas que você pode ter. E tocar o Weissenborn ou o lap slide guitar tem algo curioso nesse instrumento, porque ele simplesmente conecta com as pessoas. É muito fascinante para as pessoas. E eu realmente nunca consigo tocar sem que pelo menos uma pessoa venha depois e pergunte, sabe, tipo, o que é isso? Sabe? Ou queira ver ou entender como funciona. Ele realmente cativa as pessoas. Para mim, acho que é porque ele não tem trastes, então é como a voz humana. Ele não é delimitado em semitons. É infinito como a voz humana. E é puramente baseado no sentimento, em certo sentido. Sim, exatamente. E na audição e... mas enfim, não precisamos entrar nisso. Eu só estava me perguntando, especialmente nos primeiros anos de carreira, se isso ajudou, suponho. Sim, ajudou muito. E é definitivamente algo que é atribuído a mim e, de certa forma, digo, eu amo esse instrumento e
toco o tempo todo e sempre toco ao vivo, mas quase a ponto de que se eu fizesse um show sem tocar nada de slide guitar, um terço do público iria embora pensando, ah, droga, ele não tocou nada de slide guitar. Então pode ser um pouco... Então se tornou uma espécie de faca de dois gumes, de certa forma. Eu não iria tão longe a ponto de dizer que se tornou uma faca de dois gumes, é só algo que preciso estar atento agora. Tipo, sabe, quando você é reconhecido por algo, ou, por exemplo, se você tem um grande sucesso, você meio que fica obrigado, sabe? Alguns músicos dão destinados pelo resto da carreira a sempre tocar aquela música e simplesmente não conseguem escapar. Eu tenho uma música que é um pouco assim, mas definitivamente consigo me livrar de não tocá-la. Mas, pra mim, o slide guitar que eu não consigo imaginar fazendo um show sem pelo menos tocar uma música, sabe? Mas o seu estilo e todas aquelas influências que você mencionou começaram a transparecer no que você estava fazendo. Foi desde o início ou você estava focado inicialmente apenas em tocar slide guitar e então essas influências surgiram ou você sempre pensou em batidas e no lado da produção? Sim, acho que é uma pergunta interessante. Eu não sabia, comecei a tocar violão quando tinha 10 anos, mas se o lap steel aos 17. Então foi aí que ele entrou na minha música e nunca mais saiu. E não foi até mais tarde, porque sim, eu também sou produtora e mixo e produzo minha própria música e só mais adiante no caminho é que me interessei por esse tipo de coisa. Mas acho que sempre gostei de pensar na música de um ponto de vista muito holístico. Sabe, eu não faço música para tocar slide guitar, eu não faço música para tocar violão, eu não faço música para cantar, eu não faço música para produzir batidas ou qualquer outra coisa. Eu faço música para fazer as pessoas sentirem emoções, sabe, ou para fazê-las se sentirem conectadas às suas emoções, validadas no que sentem ou simplesmente para se sentirem enriquecidas por um momento. E qualquer que seja o veículo para alcançar isso em um determinado dia, para mim está ótimo. E, sabe, eu amo tocar violão. Eu amo muito violão, mas é um instrumento. Uma ferramenta, uma faceta, é apenas uma faceta. É apenas uma ferramenta para fazer você sentir algo, sabe? Sabe? E acho que isso é bem importante para mim, porque você pode facilmente ficar preso a um rótulo. Sabe, as pessoas querem e não dá para culpá-las porque elas só querem entender as coisas, entende? Recebemos tantas informações o tempo todo e há tantos artistas novos e queremos entender o que ela representa, sabe? Sabe? O que ela é. Tipo, tudo bem, ela curte metal e ela manda muito bem na guitarra. Ok, legal. Eu entendo. Ou tipo, ok, legal. Ele é um produtor de batidas de hip hop, sabe? Ou tipo, isso é legal, mas você também tem que ter cuidado, porque se você rotular demais algo, é só isso que você vai ser, sabe? E, cara, isso tá virando uma conversa bem profunda. Bem, nós vamos falar do álbum em um minuto. Porque, bem, isso é mais sobre o contexto, então. E então, ouvindo The Brightest Light, seu próximo álbum, parece que você está em um momento muito bom. Agora, essa é apenas a minha interpretação, mas parece que você está em um momento muito bom. E agora você disse sobre Floating in the Darkness, que era um álbum mais sombrio. Então, primeiro de tudo, como você vê Floating in the Darkness hoje, mas então como The Brightest Light se tornou o que é. Legal. Tô curtindo suas perguntas. Valeu. É bom responder algumas perguntas boas. Não acontece tão frequentemente quanto você imagina. Eu ouço isso de vez em quando. Fico pensando que as outras pessoas perguntam. Obrigado. Tudo bem. Não vamos entrar nisso. Dizer, eu adoro que Floating in the Darkness se chame Floating in the Darkness e The Brightest Light. O próximo álbum de estúdio se chama The Brightest Light. Então, todo esse conceito está até nos títulos, mas Floating in the Darkness é bem introspectivo e muito focado na mente e no coração.
acho que The Brightest Lights também é na mente e no coração. Mas eu me mudei de Nova Zelândia para Berlim para fazer esse álbum, basicamente. Eu só queria, sabe, eu estava em Wellington, na Nova Zelândia, e decidi começar um novo álbum. E eu estava, tipo, escrevi algumas músicas e fiquei olhando ao redor do meu estúdio pensando, sabe de uma coisa? Como eu vou escrever um novo álbum? Tipo, como vou fazer músicas novas? Estou sentado no mesmo lugar, olhando para a mesma vista, pela mesma janela e para as mesmas paredes. E eu simplesmente decidi ir embora. Eu tinha uma turnê europeia de 3 meses e, de qualquer forma, precisava de uma base em algum lugar. Então tudo deu super certo. Consegui um estúdio em Berlim bem rápido e comecei a trazer minhas coisas da Nova Zelândia, basicamente todo o meu estúdio. Levei o máximo que pude. Lá em casa, gastei uma fortuna com taxas de excesso de bagagem. E toda vez que algum amigo músico ia fazer turnê na Europa, eu dizia tipo, ei, cara, pode trazer um dos meus compressores? Eu pago esse valor que for, eu cubro o excesso. Então demorou um pouco para eu me instalar, mas de repente eu estava em Berlim, que obviamente é um lugar inspirador, libertador, uma cidade maluca. E você pode fazer o que quiser em Berlim. Então acabou se tornando esse novo ambiente para eu gravar um disco novo. E na verdade descobri que eu realmente precisava sair, eu precisava dessa mudança na minha vida. Então comecei a... Não, tá tudo bem, cara. Eu acho que tinham muitas coisas lá, algumas coisas das quais eu queria me libertar. Sabe como a gente acaba criando certas associações com pessoas e lugares e coisas que podem acabar nos sobrecarregando um pouco. Sim, eu tinha algumas coisas das quais era saudável me distanciar por um tempo. E é quase como se eu nem tivesse notado até eu chegar lá e começar a sentir um senso de liberdade, sabe? Quer dizer, obviamente, eu, ao mesmo tempo, de repente eu estava longe, sabe, do meu pessoal, da minha banda, do meu técnico de som, do iluminador, dos meus empresários, do meu grupo de amigos, sabe, da minha família, claro, sabe, tipo, todo o meu pessoal estava subitamente muito longe. Então, de certa forma, eu estava meio que por conta própria. Quer dizer, eu tenho amigos e agentes aqui também, mas era diferente. Mas acho que com isso veio aquela sensação de, uau, eu posso fazer o que eu quiser agora. E é isso que nos leva de volta à sua pergunta. Acho que foi isso que levou ao brilho do álbum que eu estava me afastando daquela introspecção profunda e sombria de flutuar na escuridão. Quer dizer, flutuar na escuridão tem seus lados brilhantes também, é claro. Mas, de modo geral, tem essa tendência e o brilho é justamente sair disso para um novo ambiente e eu não sei, eu estava apenas me sentindo muito conectado comigo mesmo. Eu estava me sentindo mais saudável, sabe? Eu estava andando mais de skate. Eu estava comendo melhor, sabe? A comida é tão barata em Berlim, sabe? Comendo comida vietnamita super saudável o tempo todo. E eu parei de beber também. Eu fui para Berlim e aproveitei a cerveja de Berlim por uns 2 meses, eu acho. E então eu simplesmente acordei um dia e foi como se uma chave tivesse virado na minha cabeça, tipo, vou passar um ano sem beber. E nem tem sido difícil. Passei de beber bastante para não beber nada e foi como se tivesse decidido enquanto eu dormia. Mas percebi que faço o dobro de música quando não bebo. E então eu cheguei a 1 ano e já fazem uns 16 meses agora. Eu apenas decidi continuar porque as pessoas vivem me dizendo, tipo... na verdade recebi um e-mail do meu antigo empresário ontem à noite, ou algumas noites atrás, dizendo... você parece bem, seja lá o que estiver fazendo, continue assim. E eu pensei, bem, acho que sim, não estou bebendo para começar, mas sim, eu só acho que sim, todas essas coisas, sabe, o novo ambiente, a liberdade, aquela sensação de saúde que veio com o fato de ser mais ativo e cuidar melhor de mim mesmo e também não beber. Tudo isso levou a um estado mental mais positivo.
e mais eu meio que me reconectei com o meu senso de ambição, com o qual eu havia me desconectado recentemente. Então, eu me sinto muito mais conectado comigo mesmo, com o meu verdadeiro eu, que é muito positivo, ambicioso e otimista, e todas essas coisas que eu tinha perdido de vista com o tempo, sabe? E tudo isso aparece dessa forma no disco. E sim, dá para perceber claramente, e essa vai ser uma pergunta difícil de responder. Então, o que é essa ambição? O que é esse tipo de... O quê? A ambição quando você é realmente fiel a si mesmo, ou que tipo de visão você tem à frente? A maioria das minhas visões ambiciosas são artísticas. Sabe, eu tendo a ter uma ambição artística, e isso é muito bom porque é muito bom porque tem alguns empresários na Nova Zelândia e eles têm um lado mais profissional da ambição, sabe? Então, eles me ajudam a make. Qual é a palavra? Tipo, Empacotar isso de uma forma. para que se torne uma carreira. Eu tenho tipo ambições. Por exemplo, uma coisa que eu realmente queria fazer era ganhar o APA Silver Scroll, que é como o prêmio de música do ano na Nova Zelândia, o qual ganhei em 2016. E eu atualmente sempre tive essa ambição de ganhar o prêmio de melhor vocalista no Drum Bass Arena Awards. Eu sou indicado agora. Tipo, isso ainda está sendo decidido. Então essas são... às vezes tenho pequenos objetivos na minha cabeça. Tipo, eu vou fazer isso. Tipo, eu vou ganhar isso, eu vou fazer aquilo. Mas falando de forma geral, eu tenho objetivos artísticos muito ambiciosos. Então, ou sim, ambições artísticas, sabe? Eu vou criar um vídeo que cruza essa fronteira, ou eu vou criar um álbum ao vivo que faz isso, eu vou... sim. Tipo, eu vou fazer um álbum inteiro de música com slide guitar lá, Weizenborn, porque ninguém nunca fez isso antes, ou, sabe, só... Sim, eu fico meio hipnotizada com uma ideia, sabe? Tipo, especialmente se for algo novo ou algo que me entusiasma. Eu fico hipnotizada com essa ideia e não consigo parar até alcançar essa ambição artística. E então meu tipo de... um dos meus... tipo, não é um defeito, mas é um hábito que eu tenho. Tipo, assim que eu faço, eu corro na direção oposta, sabe? Então pode ser confuso para as pessoas, imagino às vezes, mas sim, eu gosto de me dedicar totalmente a algo com meu coração e minha mente e dar tudo que tenho. E então, quando eu alcanço, eu penso, legal, terminei com isso, nunca mais vou fazer isso de novo. Aí eu quero dizer, e é mais ou menos o que estávamos dizendo antes. Tipo, sabe, se você personifica algo demais, você pode ficar preso a isso. E sim, no mundo da slide guitar. Isso definitivamente acontece comigo, já que muita gente me conhece como guitarrista de slide, muita gente me conhece como vocalista de drum and bass, e a maioria me conhece como cantor e compositor. Mas naqueles momentos em que eu estava totalmente focado em uma coisa ou outra, muitas dessas pessoas nem sabiam que eu fazia outra coisa, sabe? E às vezes posso me sentir um pouco preso por isso. Você simplesmente não quer ser ou não? É. Última pergunta, então. Não sei se é o caso com The Brightest Light, mas geralmente um álbum é finalizado bastante tempo antes do lançamento. Então você já fez essa mudança ou o foco ainda é totalmente em The Brightest Light e... Ou você quer dizer, tipo, se já estou pensando no próximo? Você já está com a cabeça pensando em músicas diferentes? Bem, quero dizer, mesmo que estivesse, provavelmente não diria isso em uma entrevista, porque minha equipe de assessoria me mataria. Eu estou sempre buscando, sou sempre meu próprio lugar artisticamente. Eu sempre tenho algo ocupando minha trajetória, mas The Brightest Light para mim é definitivamente a melhor coisa que já fiz e, portanto, ainda estou muito envolvido com isso de coração. Quer dizer, nem foi lançado ainda. Tipo, havia apresentações ao vivo. Exatamente. Então, obviamente, shows chegando, turnê com minha banda. E, sim, estou tão orgulhoso disso e orgulhoso de ter algo que, você sabe, é um novo passo para mim
Então, embora eu tenha coisas acontecendo na minha cabeça, novas ideias e novas coisas, meu coração está muito focado neste álbum agora e eu realmente só quero extrair tudo o que ele tem a oferecer. Bom, bem, mal podemos esperar para ver o que acontece. Thomas, muito obrigado pelo seu tempo. Prazer, Emer. Obrigado pelo seu tempo e pelas boas perguntas.